E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui então para mais uma aula, galera, essa aula de retomada. Vou retomar aí em geral o assunto de radioatividade e radiações, beleza? Para retomar rapidinho aí, galera, ó, tá todos os slides abertos, tudo slide que eu usei lá nas aulas, tá? Vou deixar o card aí em cima da playlist sobre química básica, tá? Que tem todas as aulas lá certinho explicando ali, ó. Aula 5, aula 6, aula 7 de química lá da primeira série, falando sobre radioatividade. Nós vamos usar os mesmos slides que nós vamos retomar esses assuntos, tá? Então, bora chegar aqui. Vamos ver. Então, olha só, galera. A primeira coisa que nós precisamos saber de radioatividade é o que são elementos radioativos. Então, olha só. Existem cerca de 90 elementos químicos estáveis, isto é, com núcleo e eletrosfera eletricamente estável. O que é um átomo estável? Um átomo que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, fechou? Conforme o número de prótons aumenta, o núcleo se torna instável, ou seja, elementos químicos que apresentam um número atômico igual ou superior a 84 emitem radiações e são denominados elementos químicos radiativos. Então, geralmente os elementos químicos da tabela periódica que têm número atômico igual ou superior a 84 são radioativos. Quanto maior o número de prótons, maior a massa do núcleo e, consequentemente, maior a probabilidade de emissão de radiação. Portanto, um elemento químico radiativo é aquele que possui a capacidade de emitir radiação na forma de partículas e ondas eletromagnéticas para se tornarem estáveis. Então, um núcleo grande, ele vai ter um núcleo grande, já diz, né? Um átomo grande. Ele vai ter um núcleo denso, um núcleo maior, ou seja, mais prótons. E o que esse elemento químico radioativo tem que fazer? Ele tem que emitir radiação na forma de partícula, ou seja, ele vai emitir uma quantidade de prótons a fim de tirar esses prótons e ficar com a quantidade certa de prótons, ou seja, se tornar estáveis. Então, o elemento químico radioativo, ele vai emitir radiação a fim de ficar estável, a fim de ter menos prótons, fechou? E geralmente, como dito, elementos químicos radioativos são aqueles que têm núcleo maior, ou seja, são átomos que têm número atômico igual ou superior a 84. A esse fenômeno nuclear nós chamamos de radioatividade, beleza? Então, radioatividade é isso. É um elemento químico radioativo que vai emitir radiações na forma de partícula ou ondas eletromagnéticas a fim de se tornar mais estável. Fechou? Radioatividade, tá ali, ó. Então, a radioatividade é um fenômeno nuclear espontâneo em que núcleos instáveis emitem radiações, energia, na forma de partículas, né? Prótons, elétrons, ou em forma de ondas eletromagnéticas, com a finalidade de se tornarem estáveis e mais leves, né? Que são, como dito, no caso dos átomos com um átomo maior, né? Com um núcleo maior. Eles vão emitir a fim de se tornar mais leves, mais estáveis. O estudo da radioatividade permitiu um maior conhecimento da estrutura atômica, das partículas subatômicas e, consequentemente, da matéria. A radioatividade ela pode ser natural ou artificial, tá? Então, agora que nós conhecemos o que nós retomamos o que é radioatividade, ela pode ser natural ou artificial. Tá ali, ó. Radioatividade natural é aquela que ocorre espontaneamente na natureza, a partir de elementos químicos radioativos. Então, a natureza tem os seus próprios elementos químicos e a radioatividade natural é isso. É um elemento químico que está lá na natureza e ele vai emitir radiação porque ele precisa emitir para se tornar mais estável. Daí nós temos a radioatividade artificial, que é aquela que acontece quando há o bombardeamento de um átomo com partículas aceleradas, alfa, beta, nêutron, próton, pósitron, deutérium, né? E assim vai. Como que nós classificamos então as radiações? Como dito, são classificadas em dois grupos devido à diferença de energia. Radiação ionizante são radiações com energia suficiente para retirar elétron de um átomo. Então, radiação ionizante é a radiação que tem energia suficiente para retirar um elétron de um átomo, ou seja, ela é forte. Então, são exemplos de radiação ionizante. Partículas carregadas, né, alfa e beta, que são utilizadas no tratamento contra o câncer, e ondas eletromagnéticas, que são gama, né? Esterilização de equipamentos cirúrgicos e radiação de alimentos. E os raios-x, que são radiografias, né? Então, como dito, galera, a gente tem três tipos de partículas, tá? Que são radiativas, radiações. Temos a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. A alfa e a beta são mais de boa, já a gama, ela é a mais forte. Ela é uma energia muito forte, tá? Uma radiação ionizante muito forte. Ou seja, por isso que ela é utilizada em raio-x, né?
o raio-x ele tem que ser um laser, tem que ser uma radiação forte para captar, passar a nossa pele e captar os ossos, tudo por dentro. Esterilização de equipamento cirúrgico, ou seja, a radiação gama ela é tão forte que ela vai limpar todas as impurezas dos equipamentos, tá? Então, para limpar equipamentos cirúrgicos é utilizado a radiação gama, tá? Então, temos 3 tipos de radiação ionizante, alfa, beta e gama, sendo a gama a mais forte. Fechou? Radiação não ionizante, radiações que não apresentam energia suficiente para retirar o elétron de um átomo, ou seja, são radiações mais de boa, sabe? Então, um exemplo de radiação ionizante é a ultravioleta, né? Luz ultravioleta pode ser aplicada em inspeções em incêndios ou em postos de combustíveis, inspeções em obras de arte, né? Tipo, alguém roubou, precisa da digital, utiliza ali a radiação e não ionizante ultravioleta, né? Que são utilizadas também em cenas de crimes e outras, né? Porque não é uma radiação tão forte, ou seja, ela não vai afetar o trabalho. Por exemplo, o cara roubou uma obra de arte, vamos ver a digital dele. Se for, por exemplo, uma radiação gama, ela é tão forte que ela vai passar a obra de arte, ela vai atravessar, vai queimar. Então precisa ser uma radiação não ionizante, ou seja, uma radiação que não é tão forte. Beleza? Então, radiação ionizante são as radiações alfa, beta e gama, e a radiação não ionizante é uma radiação mais fraca, fechou? Que são utilizadas aí em cenas de crime, digital, tudo mais. Fechou? Agora, saindo, que nós conhecemos as radiações e os tipos de radiações, nós precisamos falar de energia nuclear. Trata-se da energia produzida em usinas termonucleares, tendo como combustível o elemento químico radioativo urânio, bem como outros elementos que também são radioativos. O funcionamento dessas usinas fundamenta-se na produção de calor, de energia, produzida a partir de reações nucleares, matéria-prima radioativa, a fim de gerar eletricidade. Fechou? Será que a energia nuclear é renovável? Aí nós entramos um pouquinho em geografia, mas é importante. Será que essa energia nuclear que produz aí eletricidade a partir da radioatividade, será que ela é renovável? Não, esse tipo de energia ela não é renovável, galera. Produz uma grande quantidade de lixo nuclear, que é tóxico, né? Que é relativamente arriscado, e utiliza fissão nuclear ou cisão nuclear. Assim, é preciso núcleos de urânio, e sabe-se que esse material radioativo é escasso e não se regenera. Então, o urânio, ele tem na natureza, mas ele não é abundante, ele não vai se regenerar. Ele até pode se regenerar, mas demora bilhões de anos, tá? Então, é um elemento químico que a gente diz que ele não é renovável, ou seja, se acabar, já era, fechou, acabou, não tem outro. Não é que nem a água, que é um elemento químico renovável, né? Você consegue tirar, sempre vai ter água. Mas também a água também pode ser, a partir dependendo da escassez, do tanto que você tira de água, ela se torna não renovável também, né? Que é o que acontece. Fechou? Fissão e fusão nuclear. Galera, o que é fissão nuclear? Fissão nuclear é um processo natural que consiste no decaimento de núcleos atômicos instáveis em núcleos atômicos menores, por meio da captura de nêutrons lentos. Ou seja, então você tem núcleos atômicos grandes, instáveis, ou seja, com núcleo grande, né? São núcleos, átomos grandes, instáveis, que nem dito, eles são utilizados na fissão, vão emitir radiação, a fim de se tornar núcleos atômicos menores, né? Ou seja, para se tornarem mais estáveis, tá? É o conceito de radiação, só que é aplicada em usinas termonucleares, que é a fissão nuclear. Então, após a captura de um nêutron, elementos pesados, como o urânio, tornam-se instáveis e acabam se dividindo em núcleos menores, emitindo outros nêutrons, o que forma uma reação em cadeia com liberação de calor e radiação. Ou seja, o átomo vai decaindo em núcleos menores e ele vai liberando mais e mais energia, que é a liberação de calor e radiação, tá? A energia que é liberada é radiação. Por isso que é utilizado em usinas termonucleares. Um exemplo aí é a bomba atômica, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, a humanidade se deparou com a arma que chocou o mundo. A destruição das cidades de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, mostrou ao mundo o grande poder da destruição da fissão nuclear. A bomba tinha 2 gatilhos, um de tempo e outro adicionado conforme a pressão do ar. Eles dispararam um projétil de urânio que, como uma bala de revólver, atingiu um alvo, também de urânio, para começar assim a fissão nuclear, ou seja, vai decaindo e liberando mais e mais radiação, mais e mais energia. Na reação em cadeia, a matéria se desintegrou e liberou energia equivalente a 20 mil toneladas de TNT. Então imagine
a explosão que gerou, né, galera? Uma bomba atômica, é forte demais. Então, os átomos de urânio vão decaindo, liberando radiação, até que a pressão ali, né, do gatilho de pressão vai aumentando, a hora que pressionar, bom, explode. E, como vocês viram, foi uma energia equivalente a 20 mil toneladas de TNT. Então, muito forte. Fechou? E daí falamos da fissão nuclear, temos a fusão nuclear, né, galera? O que é fusão? É o processo no qual 2 ou mais núcleos atômicos se juntam e formam um outro núcleo maior, né? Um número atômico maior. Então, temos 2 núcleos atômicos, eles se juntam a fim de formar um núcleo maior, um átomo maior, né? A fusão nuclear requer muita energia para acontecer e geralmente libera muito mais energia do que energia consumida, tá? Então, ela vai consumir energia, mas ela vai liberar bem mais energia do que ela consumiu para realizar o processo de fusão, tá? As estrelas são formadas de hidrogênio, cujo núcleo é leve, né? O hidrogênio é um elemento leve, ele tem um núcleo atômico leve. A alta temperatura ocorre a fusão, ou seja, formando o hélio, que é um elemento químico mais pesado, né? Acho que é isso mesmo, ali, ó. Então, a alta temperatura, quando você aquece os átomos de hidrogênio, vai promover a fusão desses átomos. Ou seja, eles vão se juntar a fim de formar um elemento mais pesado, que é o elemento ali que seria o hélio, né? Então, hidrogênio forma hélio, que é um elemento mais pesado. Então, fusão é isso, onde 2 ou mais núcleos, né? 2 ou mais átomos vão se juntar a fim de formar um átomo, um núcleo maior. Fechou? Deixa eu ver se é só isso. Só um pouquinho. Não tá dando para passar aqui. Esse slide aqui trava mesmo, tá, galera? Vamos continuar por aqui mesmo. Ah, que ele tá carregando, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Já volto. Só para mim ver o erro que aconteceu aqui. Voltando aqui a gravar então, galera. Então, ó. Agora que nós vimos, então, nós temos os impactos da energia nuclear, tá? Então, a gente viu que a energia nuclear ela é feita a partir de fissão e fusão, mas ela tem os seus impactos, né, galera? Então, qual que é os impactos da energia nuclear? Contaminação do solo e vegetação. Por quê? Porque a partir do momento que você usa urânio, elementos radiativos, sempre vai ter uma parte da radiação que não vai ser usada, ou seja, lixo atômico, que nós chamamos. E isso contamina o solo e a vegetação. Animais que se alimentam desta vegetação sofrerão consequências da radioatividade, pois eles estão consumindo lixo atômico sem saber. O solo não fica infértil, mas tudo que nasce dele carrega consigo radioatividade. Então, quando cai radioatividade no solo, sempre vai crescer plantação, vai crescer tudo. Pé de maçã, pé goiabeira, tudo que você plantar lá vai crescer. Só que tudo que crescer, tudo que nascer, vai crescer com radioatividade, porque o solo está contaminado. A água contaminada também propagará a radioatividade por onde passar, afetando desde os peixes até a vegetação de rios e mares. E sem contar aqui o desequilíbrio nos organismos que compõem esses ecossistemas, né, galera? Então, o lixo atômico ele é muito ruim, galera. Ele causa muito impacto na natureza, tá? Nos ecossistemas, sejam eles aquáticos ou terrestres, fechou? Então, a radioatividade, o lixo atômico, vai contaminar o solo, a água, os animais, né? Até nós mesmos, humanos, né? Que consumir coisas com radioatividade, vamos ter grandes consequências e sequelas. Fechou? Deixa eu ver aqui se eu consigo ir para a aula 6 agora, galera. Só um pouquinho. Voltamos aqui, galera. Desculpa esses travamentos, essas coisas, tá, galera? Que realmente o notebook tá meio velhinho, tá? Então ele dá esses probleminhas mesmo aí na câmera, tá? Então voltando aí na aula. Você já ouviu falar no termo desintegração, galera? Então olha só. Agora nós fomos para a aula 6, tá? Tem essa aula também aqui, ó, no cardiozinho. Aula 6 também aí falando sobre radioatividade, né? Decaimento radioativo. Então olha lá. Você já ouviu falar no termo desintegração? Quando buscamos em dicionário, encontramos que o vocábulo desintegração está relacionado à ação de desintegrar, de destruição total. Em química, desintegração ou decaimento radioativo corresponde ao fenômeno de transformação de um átomo em outro, por meio da emissão radioativa, a partir de um núcleo instável, né? Aquilo que nós falamos, galera. O núcleo instável vai emitir radiação a fim de se tornar mais estável, ou seja, ele vai decaindo, né? Ele para de ser um núcleo maior e se torna um núcleo menor, ou seja, a fim de se tornar mais leve e estável.
Então, para entender a desintegração ou decaimento, foram elaboradas leis da radioatividade, que estudam a transmutação natural do núcleo atômico quando ele emite partícula alfa ou beta. Fechou? Então, a partir disso, nós vamos para cá agora. Slide 4. Vou puxar para cá. Não vai. Aqui, ó. Decaimento ou desintegração radioativa. Esquematicamente, temos que, a partir de um núcleo instável, de um isótopo pi, o primeiro, ocorre o decaimento ou desintegração radioativa, transformando-se em núcleos menores. Então, aquilo que eu falei, o isótopo pi, um núcleo maior, vai se desintegrar e vai decair formando núcleos menores, que é o isótopo filho, mais a liberação das emissões radiativas. Então, conforme ele vai decaindo, ele vai liberando emissões radiativas, que são as partículas alfa, beta. Então, para entender a desintegração ou decaimento, foram elaboradas leis da radioatividade que estudam a transmutação natural do núcleo atômico quando ele emite partícula alfa ou beta. Então, bora conhecer as leis da radioatividade? Primeira lei da radioatividade é aquela ali, ó, galera. É a lei de Soddy. Então, olha só. Quando um núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui 2 de suas unidades e seu número de massa diminui de 4 unidades. Então, quando um núcleo está lá, um núcleo instável, ele emite uma partícula alfa, ele decai e emite partícula alfa, ele vai decair 2 unidades do seu número atômico e 4 unidades do seu número de massa, ou seja, ele vai se tornar um átomo menor, né? Então, olha só, se você ver aqui a equação geral, temos ali o exemplo, ó, deixa eu ver se dá para me aproximar, dá aqui, ó. Então, temos a equação geral lá, ó, tem um elemento químico, daí lá nós temos, aqui, ó, onde eu estou circulando o A e o Z. O Z é o número atômico e o A é o número de massa. Daí temos lá, esse átomo aqui, ó, X, emitiu uma partícula alfa. O que vai acontecer com ele? Ele vai diminuir 4 unidades do número de massa e 2 unidades do número atômico. Ou seja, tá ali, ó, Z menos 2, A menos 4. Se você não entendeu, vê aqui, ó. Por exemplo, o elemento químico urânio, utilizado nas usinas termonucleares, ele tem número de massa, ali, ó, vermelhinho aqui, ó, 234 e número atômico 92. Exatamente. Ele vai emitir uma partícula alfa, ele vai decair. Esse urânio aí, ele quer formar isótopos filhos, ele quer ficar mais leve e estável. Ou seja, se ele vai decair, ele vai formar núcleos menores. Se ele vai formar núcleos menores, a gente vai precisar de um átomo que tenha um núcleo menor. Ou seja, átomos que estão abaixo do elemento químico urânio. Fechou? Então, ali, ó. Elemento químico urânio está aqui, né? Número atômico 92 de massa 234, emitiu uma partícula alfa. Aqui, ó, partícula alfa. O que acontece? Quando esse urânio emite uma partícula alfa, vai diminuir 4 unidades da massa atômica e 2 unidades do número atômico. Então, olha lá, ó. Se o urânio tinha número de massa 234, se ele emitir uma partícula alfa, ele vai perder 4 unidades. Então, 234 menos 4, que foi que ele emitiu a partícula alfa, o próximo elemento químico, né, o outro núcleo, vai ter número de massa 230. Daí nós temos que o urânio ele tinha número atômico 92, mas ele emitiu uma partícula alfa, ele emitiu essa partícula. E o que acontece com o número atômico de um átomo quando ele emite partícula alfa? Ele diminui 2 unidades do número atômico, ou seja, se o urânio tinha número atômico 92, ele diminui 2. Então, 92 menos 2, o número atômico do próximo elemento, do próximo átomo, seria número atômico 90. E se você olhar na tabela periódica, o elemento químico que tem número de massa 230 e número atômico 90 é o tório, o TH. Beleza? Então, quando um urânio decai, por exemplo, em uma usina termonuclear, ele decai, ele emite partícula alfa, ele vai automaticamente ficar com um núcleo menor e se tornar um átomo menor, que seria o átomo de tório. Fechou? Que é o TH. Bora lá? Agora temos outra aqui, ó, que é a lei da radioatividade. A segunda lei da radioatividade, né, galera? Que também é a lei de Soddy ali, que fala sobre a partícula beta, né? Que é a lei de Soddy-Fedens. Então, olha só. Quando um átomo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta 1 unidade e o número de massa não se altera. Então, olha só. Vamos ver o exemplo do carbono aqui, ó. O carbono, ele tem número de massa 14, né? 14 gramas de massa, e o carbono na tabela periódica tem número atômico 6.
Agora vamos supor que esse carbono ele quer virar um elemento mais estável. Então, olha só, se você vê, galera, o carbono ele já é um elemento leve. Então, se ele emitir radiação, ele não pode ficar mais leve ainda. Ou seja, por isso que ele tem que se tornar um elemento químico maior, mais pesado. Então, quando um átomo emite uma partícula beta, o número atômico dele aumenta em 1 e o número de massa não altera. Então, por exemplo, aqui, ó, carbono, número de massa 14, atômico 6. Ele emitiu uma partícula beta. O que vai acontecer? O número de massa não vai se alterar, ou seja, vai continuar o mesmo. Então, tá lá, ó, 14, continua o mesmo, número de massa não altera. Mas o que acontece com o número atômico de um átomo quando ele emite partícula beta? O número atômico aumenta uma unidade. Ou seja, se o carbono tinha número atômico 6, 6 mais 1, o próximo elemento vai ser o número atômico 7. E se você procurar na tabela periódica, o elemento que tem número atômico 7 é o nitrogênio. Fechou? Então sempre é isso, galera. Quando um átomo ele vai emitir uma partícula beta, o número atômico dele aumenta uma unidade e o número de massa não altera. Fechou? Então estão aí as duas leis da radioatividade, tá? O que acontece quando um átomo emite partícula alfa mesmo? O número atômico dele diminui 2 unidades e o número de massa diminui 4 unidades. Então, quando um átomo emite partícula alfa, ele vai decair. Agora, quando um átomo emite uma partícula beta, geralmente partícula beta são átomos leves, que nem o carbono, que tem núcleo atômico menor. Ou seja, se ele já está estável, ele tem núcleo atômico menor, ele quer se tornar mais pesado, ou seja, ele quer ter um núcleo atômico maior. Ou seja, por isso que quando um átomo emite partícula beta, o número atômico dele aumenta. Ou seja, se aumenta o número atômico, aumenta o elemento. Porventura, o elemento se torna mais pesado, porque aumenta automaticamente o núcleo atômico. Fechou? Então tá aí, galera. Primeira e segunda lei da radioatividade, a emissão de partícula alfa e beta. Fechou? Temos mais coisas? Claro que temos. Aqui, ó. Agora nós temos aqui a força dessas partículas. Essa parte aqui é muito legal, galera. Poder de penetração das emissões radiativas. Então vamos supor que um átomo está lá e ele vai decair. E esse átomo, ele libera a partícula alfa. Então a partícula alfa, ela possui poder de penetração baixo. Então a alfa é a emissão radioativa que é a menor. Ela não é tão forte, vamos dizer assim, tá? Ela possui pouco poder de penetração. Ou seja, ela atravessa coisas fracas, poucas coisas. Já a partícula beta possui um poder de penetração médio. Beleza? Então, partícula alfa, fraca, beta possui poder de penetração médio, ou seja, entre alfa e beta, beta é mais corrosiva, vamos dizer assim, né? Possui mais poder, mais força. E é óbvio que é aquilo que eu falei, galera, as ondas eletromagnéticas gama, né, que são as radiações gama, já possuem um poder de penetração elevado. Então nós temos aqui, ó, no esqueminha, ó, galera, um átomo emitiu partícula alfa, decaiu e emitiu partícula alfa. A partícula alfa, a única coisa que vai acontecer é ela entrar no papel. Ou seja, você tem uma folha sulfite, se coloca ali na frente da partícula alfa, a partícula alfa vai penetrar a folha de papel. Então, é isso que acontece. A partícula alfa ela é muito fraquinha. Então, a única coisa que vai penetrar são coisas leves, coisas fracas, que nem o papel, a folha sulfite. Já a partícula beta, ela é maior. A partícula beta ela tem um grande poder de penetração. Ó, se um átomo decai e emite partícula beta, essa partícula beta pode atravessar o papel, pode atravessar a sua mão e automaticamente ela vai chegar até uma parede, uma placa de metal, tá? Então, a partícula beta pode atravessar o papel e a pele humana, a mão, vamos dizer assim, a pele humana. Mas ela para de atravessar quando ela chega, por exemplo, em um metal, tá? Então, a partícula beta só vai até metal, ela não atravessa o metal. E o nêutron? Quando você tem um nêutron, que é liberado, por exemplo, que tem aquilo que a gente falou também, né? Os átomos podem decair e liberar a partícula alfa e beta, mas também podem liberar nêutrons, né? E o que acontece? Esse nêutron, como ele foi liberado com muita energia, muita radiação, esse nêutron pode atravessar o papel, a folha, pode atravessar a sua pele, sua mão, pode atravessar a placa de metal e ele vai até um copo de água, por exemplo, com vidro, né? Então, o nêutron ele atravessa a placa de metal, só que ele para de atravessar, né? Ele até infiltra um pouquinho no copo de vidro, só que ele infiltra um pouquinho e para na água, fechou?
Então, o nêutron ele vai se diluir na água, ou seja, ele não vai conseguir atravessar um copo com água, tá? Então, ele vai atravessar, ele pode até atravessar o vidro, mas a água ele não atravessa. Então, entre alfa e beta, beta é mais forte. Entre alfa, beta e nêutron, o nêutron é o mais forte entre eles. E daí nós temos aqui a gama, né, galera? Olha a radiação gama, que é a mais forte que tem, né? Atravessa o papel, atravessa a pele humana, isso é óbvio, muito forte. Atravessa a placa de metal, atravessa o copo com água. A partícula gama atravessa um bloco inteiro de concreto, ela vai atravessar facilmente, vai corroer, vai atravessar porque ela é muito forte, e ela vai penetrar um pouquinho numa parede de chumbo, uma parede chumbada, tá? Então, a partir do momento que você tem uma parede de chumbo, um elemento químico pesado, a gama para, fechou? Então, mas entre alfa, beta, nêutron e gama, a gama é a mais forte que tem, galera. Gama, se você pegar um raio laser que vai emitir radiação gama, ele vai atravessar, ele vai corroer sua mão. Então, entre alfa, beta e gama, a gama é a mais forte. E a mais fraca é a partícula alfa. Fechou? A partícula alfa é tão fraca que se ela emitir na sua mão, ela não vai fazer nada. Tá? Já a beta, sim. A beta já vai atravessar a sua mão. Ou seja, vai fazer um buraco. E a gama, nem se fala. A gama vai destruir sua pele, né? Vai destruir a sua mão. Fechou? Então, entre alfa, beta e gama é a mais forte. Beta tem poder de penetração médio, né? Já é mais fortinha. E a alfa seria a partícula com menor poder de penetração, né? A mais fraca. Fechou? Daí temos um exercício aqui, ó, galera, bem de boinha sobre decaimento radioativo, sobre as leis da radioatividade. Então, olha lá. Na série de decaimento do urânio, que tem número atômico 92 e de massa 238, ocorrem as seguintes transformações. Então, ó, temos o rádio passando a ser rondônio, que é o Rn. Do rondônio, ele decai para o polônio, que é o PO. Do polônio vai para o Pb, que é o chumbo. E do chumbo vai para o berílio, né? Eu acho que é assim. Não, o bismuto, perdão. Não é berílio, né? É berílio. Então, Bi é o bismuto. Fechou? Então, partindo do átomo de rádio até formar o átomo de bismuto, a sequência de emissões radiativas é... Então, ele quer saber. Ó, temos que analisar, galera, para nós saber a sequência de radiações. Então, olha só. Temos aqui o átomo de rádio. Por rádio, esse átomo de Ra aqui, passar para o rondônio, que é o Rn, o que aconteceu? Ó, o átomo de rádio tinha número atômico 88. Para você descobrir, você olha para o número atômico. Fechou? Então, ó, do rádio para o rondônio, o número atômico, o que aconteceu com ele? Ele diminuiu 2 unidades. Então, ó, entre rádio e rondônio, nessa emissão aqui, ó, o número atômico era 88, decaiu e foi para o número atômico 86, que é o rondônio. Então, se nós sabemos que a única partícula que faz isso, que quando um átomo emite partícula alfa, ele vai diminuir 2 unidades do número atômico. Então, entre rádio e rondônio, a primeira partícula que se emitiu foi a alfa. Então, nós já descartamos aqui a letra D, porque começa com beta. Então, não foi. Então, fica entre A, B e C, tá? Então, entre rádio e rondônio, partícula alfa foi emitida, né? Porque diminuiu 2 unidades do número atômico. E agora aqui, ó, a partir do rondônio, ó, entre rondônio, Rn, e polônio, PO, o que aconteceu? Ó, o rondônio tinha número atômico 86, ele decaiu para o polônio. E qual que é o número atômico do polônio? 84. Então você observa que entre rondônio e polônio, mais uma vez, diminuiu 2 unidades do número atômico. Ou seja, mais uma partícula alfa foi emitida. Então, a partir daqui, nós já sabemos a resposta, que é a letra A, né, galera? Aqui, ó, alfa. Então, mais uma partícula alfa foi emitida. Então, letra A já é a nossa resposta. Mas bora continuar para nós ver. Então, ó, entre rondônio e polônio, alfa. Daí, a partir do polônio agora aqui, ó, do PO. Do polônio vai decair para o chumbo, que é o Pb. O que acontece? 84, que é o número atômico do polônio, decaiu para o Pb, que é o chumbo. Qual que é o número atômico do chumbo? 82. Então, você observa novamente que diminuiu 2 unidades. Foi de 84 para 82. Ou seja, entre polônio e Pb, que é o chumbo, mais uma partícula alfa. E entre o chumbo e o bismuto, aqui, ó. Entre chumbo e o bismuto, aqui, ó. Pb e Bi. O que acontece com o número atômico? O do chumbo era 82 e o do bismuto é 83. Ou seja, nós sabemos que quando um átomo emite radiação e automaticamente ele aumenta uma unidade no número atômico, ele emitiu uma partícula beta. Então tá aqui, ó, letra O. Sequência, então, primeira emissão entre Ra e Rn, alfa, entre Rn e PO, alfa, entre PO e Pb, alfa, e aqui no final, né, passando de chumbo para bismuto,
emitiu uma partícula beta, né? Que aumentou uma unidade do número atômico. Então, letra A é a alternativa correta, beleza? Alfa, alfa, alfa e beta, né? Fechou? Então aqui só foi um exercício para nós aí retomar um pouquinho, né? Fazer um exercício aí de como funciona o decaimento, né? Emissão de partícula alfa e beta. Fechou? Bora para nossa última aula aqui então, galera. Aula 7. O que nós vamos falar nessa aula 7 aqui? Só um pouquinho, galera. Esperar carregar. O que nós vamos falar nessa aula 7, né? O que nós vamos retomar? Nós vamos retomar um pouquinho sobre radiofármacos e a datação por carbono 14, tá, galera? Para nós encerrar a nossa aula aí. Fechou? Só esperar carregar aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho aí, galera, que travou aqui, como vocês viram, né? Desligou tudo. Só um pouquinho. Até a câmera desligou. Galerinha, aqui ó, aconteceu um errinho que eu falei pra vocês, o notebook não tá mais aceitando a câmera, então vai ficar sem eu aparecer, tá bom? Mas vamos lá, galera. Agora vamos falar mais um pouquinho sobre decaimento, tá? Aqui eu acho que nós tínhamos retomado na aula 7, né? O que era decaimento, né? Porque foram em aulas separadas. Então, olha só, galera. Desintegração ou decaimento radiativo corresponde ao fenômeno de transformação de um átomo em outro, por meio da emissão radiativa a partir de um núcleo instável. Ou seja, um núcleo instável vai emitir radiações a fim de se tornar um núcleo menor, né? Um núcleo mais leve e mais estável, tá? Então, um núcleo grande vai, né, que seria o isótopo pi, ele vai decair, vai sofrer decaimento, vai emitir radiação e, por fim, vai ficar dividido em átomos menores, em núcleos menores, né? Então, é isso que acontece com o decaimento radiativo, fechou? Então, um átomo vai gerar radiação, vai sofrer radiação, a fim de se tornar um núcleo mais leve, né? Menor e estável. O que é meia-vida, galera? Agora nós temos o famoso tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é um intervalo de tempo em que uma amostra de um elemento se reduz à metade. Então, você tem os tempos lá, galera. Vamos supor, a cada 10 anos. Então, você tem, vamos supor assim, 20 gramas de um elemento. 20 gramas de um elemento. Depois de 10 anos, essa amostra de 20 gramas desse elemento que você tem vai se reduzir à metade. Então, esse foi o primeiro período, tá? Então, você tem a amostra do teu elemento. O que acontece? Passa 10 anos, esse elemento vai ter agora a metade do que ele era antes. Ou seja, se ele tinha 20 gramas, depois do primeiro tempo ele vai ter 10 gramas. Daí diminui. No segundo tempo, passa mais 10 anos. 10 dividido por 2, ele vai ter 5 gramas. Depois, 5 dividido por 2, depois de mais 10 anos, no terceiro período, aquele elemento, a sua amostra que tinha no começo 20 gramas, vai ter somente 2,5 gramas. Ou seja, meia-vida é isso, galera. É um intervalo de tempo em que uma amostra de um elemento se reduz à metade. Esse intervalo de tempo também é chamado de período de semidesintegração, né? Nós utilizamos ele como P, né? Então, aqui, ó, temos aqui ó, o elemento ó, M. Então, após o primeiro período, a massa que tinha desse elemento se diminui à metade, divide por 2. No segundo período, mais 2, né? Porque ele diminui a metade também. Então, 2 mais 2, 4, fechou? Então, a massa que você tinha divide por 4, daí por 8, vai aumentando, né? Vai indo dobrando o tempo, tá? Então, é isso que é o período de meia-vida, tá, galera? Só para você saber aí, que às vezes cai em prova, Enem, né? Meia-vida é isso. É um intervalo de tempo em que uma amostra do elemento que você tem se reduz à metade, tá? Daí eles dizem o tempo, né? Se é depois de 5 anos, depois de 10 anos, e assim vai. Fechou?
Radiofármacos, galera. O que são radiofármacos? São substâncias químicas marcadas com algum radioisótopo, isótopos instáveis. São reconhecidas pelos organismos como similares às produzidas por um órgão ou tecido. São consideradas fontes não seladas inseridas no organismo, por meio de injeção, ingestão ou inalação. Esses compostos são utilizados na medicina nuclear, tanto em diagnósticos quanto em tratamentos. Então, radiofármacos são elementos, são remédios radioativos que não são tão prejudiciais, ou seja, que vão nos ajudar. Por isso que eles são compostos assim utilizados na medicina, né? Tanto em diagnósticos quanto em tratamentos. Por isso que são radiofármacos, tá? São fármacos, são farmacêuticos, remédios que são radioativos, mas podem ser utilizados para o bem, né? Então, olha lá, olha algumas aplicações de radiofármacos. Os radiofármacos agem a partir da liberação de energia pelo radioisótopo, contidos no mesmo, né? As aplicações são cintilografia da tireoide, né? Aquele nódulo que tem na garganta. Então, utiliza-se moléculas marcadas com radioisótopos como tecnécio, que tem número atômico 99, e o iodo, que tem 131. Na imagem está representada a cintilografia da tireoide com o radioisótopo iodo, né? Que tem ali número atômico 131, né? Ou seja, um número atômico muito grande. Ele é um radioisótopo, tá, galera? É um elemento químico radioativo, tá? Ele só está instável, ou seja, ele não vai emitir radiação para que não tenha complicação. Mas, vamos dizer que ele é um átomo, um elemento, que no caso ali é o iodo, ele é um elemento instável, só que não é prejudicial à saúde, tá? Eles conseguem manipular em laboratórios e tudo, e formar, a partir desse elemento instável, que é o tecnécio ou o iodo, ele consegue formar, assim, um radiofármaco, né? Um remédio que serve para tratamento ali, por exemplo, da tireoide. Fechou? Temos outros? Temos também tomografia computadorizada, né? Que é o exame de imagem não invasivo. Então, na tomografia também são utilizados os radiofármacos, tá? Elementos químicos instáveis que vão ajudar ali no reconhecimento de fraturas, né? E tudo mais. Então, tomografia. E daí nós temos a radiografia ou raio-x, né? Que é o exame de imagem não invasivo que detecta facilmente fraturas. Na imagem à esquerda é uma radiografia pélvica de um adulto, né, galera? Então, temos aqui o pelve de um adulto, né? A partir do quadril, né? Que é onde fica o pelvis. É um radiofármaco, né, galera? É utilizado o tecnécio ou o iodo, que são esses elementos instáveis. Eles são utilizados aí para fazer o raio-x, né, galera? Então, como dito, são elementos químicos que estão instáveis, mas são elementos que eles conseguem manipular para não emitir radiação. Ou eles podem emitir radiação, só que radiações fracas, ou seja, que não vão causar mal, que não vão dar sequelas em nós, né? Por isso que são utilizados em tratamentos, tá? Então, radiofármacos são isso, galera. São fármacos, são remédios que utilizam, que têm no seu meio elementos químicos instáveis, mas que não são prejudiciais à nossa saúde, tá? São utilizados como tratamento. Outras aplicações do radioisótopo, galera. O decaimento radioativo é um parâmetro importantíssimo na determinação do tempo na arqueologia, tanto que é conhecido como relógio geológico. Galera, o que é arqueologia? A arqueologia é aquela ciência que vai estudar quantos anos, né, o tempo que tem, vamos supor assim, uma pedra, uma rocha, né? Por isso que o decaimento radioativo, né, esses radioisótopos, são importantes também como isso. E eles são conhecidos como relógio geológico. Por quê? Porque, por exemplo, você tem lá uma estrutura antiga. A partir do radioisótopo, do decaimento radioativo, você consegue determinar quantos anos tem aquela estrutura, né? Então, isso ocorre devido ao tempo de meia-vida dos isótopos radioativos. O tempo de meia-vida varia do isótopo por outro. Para essa aula, né, usaremos como exemplo o carbono 14, que é um isótopo, e o potássio 40. Então, vamos conhecer o carbono 14? Olha só. O isótopo radioativo do carbono está presente no CO2, que é absorvido pelas plantas e facilmente incorporado na cadeia alimentar. Quando um ser vivo morre, a quantidade de carbono 14 diminui por meio do decaimento radioativo, né? Então, conforme um ser vivo morre, esse carbono 14 que tinha uma massa, acontece que é o tempo de meia-vida que eu falei. Conforme os anos vão se passando, ele vai diminuir, né? Ou seja, ele vai decair mais ainda. Então, olha lá. Sabe-se que o tempo de meia-vida do carbono 14 corresponde a 5.730 anos. Ou seja, se um organismo vivo morreu há 5.730 anos,
terá a metade da massa do carbono 14. Fechou? Desta forma, os cientistas conseguem prever a idade de um artefato arqueológico, por exemplo. Então, olha os exemplos aqui, ó. Carbono 14. A idade de sarcófagos egípcios, que está ali, ó, no exemplo aqui, ó, na imagem, é determinada por meio da datação por carbono 14, assim como múmias e objetos existentes nas tumbas dos sarcófagos. Então, tudo é determinado pela datação do carbono 14. Outra coisa que é utilizada pela datação do carbono 14 é a veracidade de quadros, vasos e outros objetos. Ou seja, se um vaso for muito antigo, ele pode estar fraco. Ou seja, o carbono 14 vai mostrar isso. A partir do carbono 14, você consegue avaliar a qualidade de um quadro, de um vaso ou de outros objetos muito antigos, tá? Então, o carbono 14 serve para isso. E o potássio 40, galera? O potássio 40 é outro radiofármaco, é outro radioisótopo que está aí presente nos auxiliando na arqueologia. Então, olha só. O potássio 40 é utilizado quando a idade do fóssil ou do artefato ultrapasse a idade de 65 milhões de anos, pois torna-se mais precisa a utilização de isótopos radiativos de minerais, né, que são mais antigos, que já estão mais tempo na natureza, né? O carbono 14 ele é tirado de animais que morrem, ou seja, né, a gente viu, né? Se um animal morreu há 5.730 anos atrás, esse artefato vai ter a metade da datação do carbono 14, fechou? Então, é mais fácil de identificar. Agora, o potássio 40, a gente utiliza ele porque ele é um isótopo radiativo proveniente de minerais. E minerais estão há milhões de anos na natureza. Então, quando você tem um fóssil, por exemplo, de um esqueleto de um dinossauro, a gente determina a idade desse fóssil pelo potássio, porque o potássio ele deriva de minerais, e minerais estão bem há mais tempo, estão há milhões de anos também na natureza. Então é mais fácil, a partir do decaimento do tempo de meia-vida desse isótopo, do potássio, determinar a idade do fóssil. Então, uma vez que a técnica se baseia na liberação de argônio, né? Isso acontece quando o potássio libera argônio. Então, olha lá, isso ocorre porque, ao sofrer decaimento radioativo, o potássio 40 forma argônio 40. Assim, para determinar a idade do fóssil ou do artefato muito antigo, faz a relação entre potássio 40 e argônio 40. Fechou? Então, a imagem ao lado é do fóssil de um escorpião de 437 milhões de anos. É considerada a criatura terrestre mais antiga. Então, temos aqui ó, o fóssil do escorpião e foi determinado que esse fóssil já existe há 437 milhões de anos, através da datação pelo potássio 40. Fechou? Bom, acho que é isso. Então, galera, essa foi a nossa aula, tá, galera? Desculpa pelos inconvenientes aí, galera, que realmente ele trava um pouquinho esse notebook, ele é meio antigo, ele é meio ruinzinho, é da positivo, né? Mas deu para nós retomar tudo, geral aí sobre radioatividade. Retomamos radiação, radioatividade, os tipos de radiação, as leis da radioatividade, né? As emissões alfa, beta, gama, e retomamos aí sobre as datações, né? O tempo de meia-vida, radiofármacos, retomamos tudo que for referente aí a radioatividade que você precisa saber para o Enem, para o ensino médio. Fechou? Então é isso aí, galera. Se vemos aí na nossa próxima aula. A próxima aula já vai ser... Vou começar a retomada sobre física daí, tá, galera? Vamos deixar a química um pouquinho de lado e vamos começar aí a retomar os assuntos principais de física. Fechou? Então, isso aí, galerinha. Falou. Até mais.